Questão 4, Enem 2011, ela diz assim, ó, em um experimento realizado para determinar a densidade da água do lago, e ele já revelou o que é que ele quer, ele já está dizendo com o início do texto que ele quer a densidade da água, provavelmente é isso que ele vai querer. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água do lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Primeiro, um dinamômetro. O que é dinamômetro? Dínamo, pela etimologia da palavra. Dínamo é força, metro é medida, então medidor de força. Então, dinamômetro é um medidor de força. Um dinamômetro olha o dinamômetro lá, graduado de 0 a 50 newtons. Galera, 50 newtons é o que a gente chama de fundo de escala. Fundo de escala é o maior valor da medida de um aparelho, tá bom? Então, quando eu precisar falar disso em outros assuntos, você já sabe o que seria fundo de escala. Fundo de escala é o maior valor que um aparelho pode medir, que nesse caso seria 50 newtons. Entendeu? Então, às vezes tem questões que falam fundo de escala, 50. O cara, que porra é isso? Fundo de escala é o maior valor que um aparelho pode medir. Normalmente, quanto menor o fundo de escala, mais preciso é o equipamento. Consegue entender meu raciocínio? Não. Uma balança que só mede até 2 kg, o fundo de escala dela é 2 kg, mas em compensação deve ser uma balança de precisão essa, porque ela mede valores muito minuciosos. Continuando o problema. E um cubo maciço homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Quando ele estava no ar, aí ele marcava quanto? 50 newtons. 30, perdão. 30, foi mal. Ao mergulhar o cubo na água, até metade, destaque metade, do seu volume ficasse submersa, foi registrado uma leitura de 24 newtons no dinamômetro. Aí vamos ver logo a pergunta para depois eu puxar as informações. Considerando que a aceleração da gravidade é 10, a densidade da água do lago é... Ele quer saber quanto que é a densidade da água do lago, tá bom? Vamos pensar comigo, olha só. Galera, se liga só. Na primeira situação, era quando o dinamômetro estava no ar. Então, situação 1, no ar. No ar, o dinamômetro, que normalmente é uma mola, normalmente dinamômetro é feito de mola. Eu tenho o seguinte, eu tenho para baixo uma força-peso e para cima tem a força que o próprio dinamômetro está fazendo, que acusou 30 newtons, não foi? O que é que a gente entende? Que o peso do objeto é quanto? 30. Porque no ar é só a briga da força do dinamômetro, que normalmente é força elástica, com o peso, que deu 30 newtons. Então, essa informação inicial aqui, que ele colocou aqui, é só uma maneira bonitinha de esconder para vocês quanto vale o peso do objeto. 30 newtons. Acabou essa informação. Agora, no segundo caso, quando esse objeto foi imerso na água, o dinamômetro não marcou mais 30, marcou quanto? 24. Por que que a leitura do dinamômetro diminuiu, hein? Por que que ficou mais leve? Quem pode me dizer? Por causa de quê? Por que que na água a leitura não foi a mesma? Ficou menor? Porque na água existe uma força empurrando ele para cima. Como é o nome dessa força? Empuxo. Então, na água apareceu uma força para cima que fez diminuir essa leitura, que é a força de empuxo. O peso continuou para baixo. E se é o mesmo bloco, o peso continua sendo quanto? 30. Só que a leitura do dinamômetro foi quanto? Então, quanto que é o empuxo? Fala para mim. Quanto? 6. Tem que ser 6. Obviamente tem que ser 6. Vocês conseguem entender o raciocínio ou não? Sabe como é que se chama esse 24 newtons aqui? Peso aparente. Ele aparentemente fica com 24 newtons. E como é que calcula peso aparente? É o peso real menos o empuxo. Mas eu acho que pela lógica você já matava aqui.
Uma vez que eu sei que o empuxo vale 6 newtons, a questão está quase finalizada. Por quê? A gente vai jogar a fórmula de empuxo. Qual que é a fórmula de empuxo? É devagar. É devagar. Tá? Esse D é a densidade de quem? Do líquido. E esse volume é o volume que está o quê? Submerso do corpo. É o volume submerso do corpo. Esse empuxo vale quanto? 6. Essa densidade do líquido é o que eu quero. Esse volume submerso, eu não sei. A gravidade eu sei que é 10. Para acabar a questão, então, está faltando descobrir qual que é o volume submerso. Mas ele disse que o corpo ficou metade do seu volume submerso. Sendo assim, eu vou calcular o volume do corpo e dividir por 2 para colocar aqui. Tudo bem? E como é que calcula o volume desse corpo, tendo em vista que ele falou que era um cubo? Como é que calcula o volume de um cubo? Aresta elevado ao cubo, não é? Lado vezes lado vezes lado. Aresta elevado ao cubo. Gente, quanto que é a aresta desse cara? 10 o quê? Centímetros. É legal deixar em centímetros? Não, vou melhor deixar em metros, porque a resposta já fica em metros cúbicos. Aí fica mais bonitinho, fica mais certinho pra gente. Então, ao invés de eu deixar... Eu também ouvi esse barulho. O que foi isso, hein? Oi. O barulhinho, eu pensei que era o barulhinho que eu tinha escutado. Paulinha, se eu deixar em centímetros cúbicos, eu vou entrar em conflito com a unidade de medida da gravidade. Transforma duas vezes. Porque se tem gravidade que está no sistema internacional, eu sou obrigado a deixar os outros tudo no sistema internacional aqui. Tá bom? Aí, ó, eu vou deixar o seguinte. Quanto que é a aresta que ele falou desse cara? 10 centímetros. Em metros, vale quanto? 0,1, né? Ou seja, 10 elevado a menos 1 metro, tudo bem? Então vai ficar 10 elevado a menos 1 aqui, ó. Só que como a fórmula é elevada ao cubo, então vai ficar quanto o volume? 10 elevado a menos 3 o quê? Metros cúbicos. Então aqui o volume submerso é esse valor sobre 2. Entendeu? Se você não confia o porquê que eu tenho que deixar nessa unidade, eu vou substituir para você entender, ó. Empuxo, 6 newtons. Densidade, quero. Volume, 10 elevado a menos 3 sobre 2, metros cúbicos. Densidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Só que newtons, em vez de deixar newtons, vou deixar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Ó, 6 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Aí olha só como fica bonitinho, ó. Eu vou cortar um metro desse com um metro desse. Eu vou cortar segundo ao quadrado com segundo ao quadrado. E só vai sobrar justamente quilogramas. Esqueci do Gzinho, ó. Quilogramas. Vai sobrar quilogramas por metro cúbico. Se eu não faço isso, ia ficar uma doideira aqui. Porque eu não ia poder cortar. Seria centímetros, quilograma por centímetro cúbico ia ficar. Se eu deixasse, entendeu? Bom, ajeitando isso, aqui ficou 6. Aqui ficou D. Aqui tem um 2 que passou multiplicando, vai ficar 12. Ó, 2 vezes 6 deu 12, então ficou 12 igual a 10 elevado a menos 3 vezes 10 vezes D. Enxergaram isso ou não? Enxergou? Aí eu vou passar, deixa eu abrir aqui a minha câmera para ficar melhor. Aí vou fazer o seguinte, ó. Aí eu vou passar esse cara aqui todo dividindo. Vai ficar assim, densidade igual a 12 dividido por 10 vezes 10 a menos 3. 12 sobre 10 deu quanto? 1,2. Esse 10 a menos 3 subiu, ficou o quê? 3. Mas a unidade disso é quilograma por metro cúbico, né? Quilogramas por metro cúbico.
Só que ele quer em gramas por centímetro cúbico. Aí é só tirar o 10 a terceira. 1,2 gramas por centímetro cúbico. Eu sugiro que você lembre a densidade da água normal. A densidade da água normal é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico ou 1 quilo por litro. Lembrar disso vai salvar vocês em várias situações e principalmente saber transformar, porque olhando para isso você já percebe que de quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico é só tirar o 10 a terceira. Aí você já se ligava que daqui para cá só era tirar o 10 a terceira. Entendeu? Beleza? Copia aí pra gente ir pra próxima.